Qual é o tipo de divórcio adequado ao meu caso? Quanto tempo demora um divórcio? Posso resolver questões como guarda e pensão alimentícia dos meus filhos no divórcio? Como é que fica a divisão de bens? Fica nesse vídeo que eu vou te responder todas essas perguntas. Meu nome é Sara Fiorotti, sou advogada de família e sucessões e hoje nós vamos abordar um assunto delicado e que gera muitas dúvidas: o divórcio. Para entender primeiro qual é o tipo de divórcio que se adequa melhor ao seu caso, você precisa procurar um advogado especialista em direito de família. Isso vai ser essencial para que o seu processo ele corra da forma mais rápida e sem erros. Hoje nós temos algumas modalidades de divórcio. Eu vou começar pelo divórcio mais simples, que é o divórcio extrajudicial no cartório. Esse tipo de divórcio, ele pode ser realizado obedecendo a alguns requisitos. E quais são eles? O primeiro requisito é que o casal precisa estar de acordo com o divórcio. Então, se o seu marido ou a sua esposa concorda com o divórcio, já é o primeiro passo e o primeiro requisito já foi atendido. O segundo requisito é que não podem existir filhos menores e a mulher não pode estar grávida. Isso porque, se existirem filhos menores, o divórcio terá que ser feito judicialmente perante o juiz para também resolver questões de guarda e de pensão alimentícia. Por fim, o casal, além de estar de acordo com o divórcio, precisa estar de acordo com a partilha dos bens. Então, se vocês estão de acordo com o divórcio, não têm filhos menores e estão de acordo com a divisão dos bens, caso existam bens, vocês podem optar por fazer o divórcio no cartório. Mas aí vem outra grande dúvida: mesmo no cartório, precisa de advogado para fazer o divórcio? Sim, mesmo no cartório, vocês irão precisar do auxílio de um advogado da sua confiança. E vocês podem optar por serem representados pelo mesmo advogado ou até mesmo que cada um seja representado pelo seu advogado, obedecendo aqueles requisitos que eu falei no começo do vídeo. O divórcio no cartório, por ser a modalidade mais simples, também é a modalidade mais rápida. Só para você ter uma ideia, o divórcio no cartório pode demorar até 30 dias, mas existem cartórios que fazem um divórcio de 7 a 15 dias. E um outro ponto muito importante é que mesmo que você e o seu cônjuge vivam em cidades ou até mesmo em estados diferentes, vocês podem realizar essa modalidade de divórcio de forma online. E uma outra dúvida que pode surgir, muito comum, é: ok, eu e meu cônjuge estamos de acordo, tá tudo certo, preenchemos todos os requisitos, porém nós não vivemos na mesma cidade. Será que ainda assim eu consigo realizar o divórcio pelo cartório? Não se preocupa, você consegue sim. É possível fazer o divórcio com cônjuges em cidades, em estados, até mesmo em países diferentes, da forma online pelo cartório. A segunda modalidade de divórcio que existe é o divórcio judicial consensual. Esse divórcio acontece quando o casal está de acordo com todos os pontos relacionados ao divórcio, à partilha de bens, só que existem filhos menores. Nesse caso, o divórcio terá que ser feito perante o juiz. Porém, como o casal está de acordo com todos os pontos, é possível fazer um termo de acordo e apenas pedir para que o juiz homologue, ou seja, para que o juiz autorize esse divórcio. Lembrando que, nesse caso do divórcio consensual com filhos menores, o casal precisa estar de acordo também com a questão da pensão alimentícia, da guarda e da residência fixa do menor ou dos menores. Beleza, e quanto tempo demora esse divórcio? Esse divórcio ele não é tão rápido quanto o divórcio no cartório. Mesmo que as partes estejam de acordo, nessa modalidade de divórcio vai depender da demanda do juiz e também do Ministério Público. Isso porque, como existe interesse de menor de idade, o processo necessariamente vai ter que ir para que o Ministério Público opine sobre o caso. Aqui no escritório, nós atuamos em diversos casos no Brasil inteiro relacionados a divórcio judicial consensual. Então, nós já percebemos um padrão de duração do processo, que varia de estado para estado e também de cidade para cidade, porque depende também da demanda do juiz. Porém, o divórcio judicial consensual, ele varia em média de 60 a 90 dias. Isso até o final do processo, que é a averbação na certidão de casamento do divórcio. Da mesma forma,
essa modalidade de divórcio também é possível fazer online. Isso porque todos os tribunais do país estão utilizando hoje o processo judicial eletrônico. Então, não importa de qual local você esteja, ou até mesmo se esteja residindo em uma cidade ou em um estado diferente do seu cônjuge, é possível resolver essa questão. Por fim, nós temos o divórcio judicial litigioso. Essa modalidade de divórcio acontece quando o casal não concorda sobre algum ou alguns pontos do divórcio. É muito comum acontecer essa modalidade de divórcio, por exemplo, quando o casal não concorda com a partilha dos bens, quando não concorda com a pensão alimentícia, com a guarda ou até mesmo quando um dos cônjuges não concorda com o divórcio. Da mesma forma que o divórcio judicial consensual, o divórcio judicial litigioso, ele também pode ser realizado da forma online por meio do processo judicial eletrônico. E lembrando que nesse caso, necessariamente você e o seu cônjuge precisam estar representados por advogados diferentes, porque aqui os interesses eles são divergentes. A duração do divórcio litigioso é consideravelmente maior do que as outras modalidades de divórcio citadas nesse vídeo. Para ter uma noção, aqui no escritório existem divórcios de forma litigiosa que estão se arrastando por 2, 3, 5 anos. Isso porque os cônjuges não concordam com quase nenhum dos pontos do divórcio e cabe ao juiz decidir. E por falar em juiz, caso um dos cônjuges não concorde com o divórcio, mesmo que vocês não tenham filhos menores, não tenham bens, é possível fazer pela modalidade de divórcio litigioso. Muita atenção nisso. Você não é obrigado a continuar casada ou casado se você não quiser. O juiz irá assinar o divórcio pelo seu cônjuge. Doutora Sara, eu posso desistir do divórcio ou uma vez que deu entrada, não tem como mais voltar atrás? Olha, vai depender de em qual fase está o seu processo de divórcio. Se for, por exemplo, um divórcio extrajudicial, que já foi averbado na certidão de casamento ou divórcio, daí não tem jeito, se vocês reataram, só casando de novo. Se foi um processo judicial e houve sentença pelo juiz e já transitou em julgado, ou seja, dessa sentença não cabe mais recurso, aí não tem como. Porém, se vocês só entraram com o processo, seja judicial ou seja no cartório, não teve nenhum tipo de decisão ou averbação, é possível sim desistir. Doutora, e se eu não souber onde o meu cônjuge está, dá para fazer o divórcio mesmo assim? Dá sim. Isso porque acontece bastante do casal se separar e o outro não informar a residência para o ex-cônjuge. Nesse caso, você vai entrar com um processo judicial assistido por um advogado e pedir para que o juiz decrete o divórcio, mesmo não encontrando o seu ex-cônjuge. Certo. E a gente concorda em algumas coisas, mas sobre a pensão alimentícia a gente não chegou em acordo. Dá para fazer alguma coisa sobre isso? Dá sim. É possível que vocês façam um acordo assistido por um advogado de todos os pontos que vocês concordam. Esse termo de acordo vai ser levado para homologação, ou seja, autorização do juiz. E o processo de divórcio, ele vai ser homologado e vai seguir somente em relação à pensão alimentícia, que vai ser decidida pelo juiz. Ok, e nós moramos de aluguel. Quem ficar com a casa precisa pagar o aluguel? Sim, até mesmo é uma disposição da lei do inquilinato. O cônjuge que permanece no imóvel vai permanecer com todas as obrigações inerentes a esse imóvel. É importante lembrar que, nesse caso, é obrigação do casal comunicar ao locador sobre a mudança da titularidade. Então, sempre que acontecer esse tipo de situação, você precisa comunicar que vai haver a mudança ali da pessoa que vai realizar o pagamento desse imóvel. Sim, aqui no escritório nós atendemos demandas de família, principalmente relacionadas a divórcio, e atuamos em todo o Brasil. Se você ficou com alguma dúvida relacionada ao seu processo de divórcio, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E acesse o nosso site sarafiorotti.adv.br para falar com um dos nossos especialistas.